Então, pronto. E aí, mais uma vez, qualquer dúvida, tá? Me interrompam aí a qualquer momento. Então, a gente viu a relação, né? A gente viu que era a relação, né? Aí vimos as propriedades da relação, né? Que é reflexiva, é simétrica, né? Antissimétrica e transitiva, tá? Aqui é, né? Só para vocês recordar aí. E aí apresentei para vocês né, que existem duas relações, né, que a gente, né, essas 4 propriedades, né, a gente reúne elas em 3 e forma o que a gente chama de ordem, e a relação de equivalência, tá? A ordem de equivalência. A relação de ordem é quando é reflexiva, tá? E a de equivalência também, né? Elas compartilham tanto a reflexividade quanto a transitividade, tá? Né? Transitividade. E aqui também, né? A transitividade. E aí, o que diferencia a relação da ordem para a relação de equivalência é que a relação de ordem ela é antissimétrica, tá? Antissimétrica. E a relação de equivalência é simétrica. É isso aí, tá? É o que faz a diferença das duas. E aí hoje a gente vai estar estudando aqui a relação de equivalência, tá? E aí é claro que, bem, eu estou dizendo que tem a ordem, tem a relação de equivalência e tem as funções, né? Que são... né? Que são... Professor, aí embaixo não dá para enxergar, não. Ah, tá. Desculpa, tá? Então, que são as funções, tá bom? Que a gente vai estar estudando a parte. Então, hoje eu vou estar fazendo esse vídeo aqui pra gente, na nossa aula de hoje. Na próxima aula a gente vai estudar a ordem e em seguida a gente vai ficar um tempão estudando as funções lá, que são, bem, funções, você sabe, né? Que é a essência da matemática aí. Uma boa parte da matemática, quase toda a matemática é estudar propriedades que relacionam funções. Bom, então, vamos à relação de equivalência, que é reflexiva, simétrica e transitiva, tá bom? Então, e também, já como, né, a gente discutiu em aulas anteriores, gente, então aqui a gente tem a relação de equivalência, então ela é reflexiva, né? Ela é reflexiva. Reflexiva é o quê? Bem, lembrando que essas relações que a gente vai estar estudando é a relação sobre um conjunto, tá? Então a gente tem um conjunto X, tá? E aí a gente vai estar estudando as relações de X para X, tá? Então essas relações de ordem e de equivalência são relações sobre um conjunto. As funções que a gente vai estudar depois, que são outras relações, já é entre dois conjuntos. Em geral, não interessa, bem, interessa muito também as funções de um conjunto nele mesmo, inclusive é o que a gente chama de sistema dinâmico discreto, né? Mas a princípio aqui a gente vai abordar as funções de um x para o y. Mas se tratando de relação de equivalência, a gente tem um cenário que é um conjunto só, e estudando como os elementos se relacionam dentro desse conjunto. E aí eu vou estar, né, montando, né, colocando aqui o nosso universo como sendo x, que é o conjunto x, e esse x ele tem elementos aqui, tá? Então a relação ela tem que ser reflexiva, tá? Então a propriedade que a gente impõe sobre os elementos de x para criar os pares, né, ordenados da relação, lembrando que uma relação é um conjunto de pares ordenados, ela tem que incluir, né, vou botar aqui, por exemplo, aqui 1, 2, 3, né, o quarto elemento. Então, todo elemento tem que estar, o reflexivo é que cada elemento do x tem que estar relacionado com ele mesmo, tá? Isso aí, recordando aí, tá? Então, ela tem que ser reflexiva, ela tem que ser simétrica, tá? Simétrica é que se um elemento está relacionado com o outro, esse outro obrigatoriamente tem que estar relacionado com esse elemento aqui, ó. Ou seja, todas as setas, que não são autossetas, vamos dizer assim, elas são duplicadas, tá? Então, por exemplo, essa relação aqui, ela é reflexiva e ela é simétrica, tá? Então, essa aqui, ó, botei uma setinha para cá, aqui, né? Se eu coloco essa seta e não duplico ela, ela não é simétrica. Aí, para ser simétrica, ela tem que ser duplicadinha, tá bom? Então, essa relação aqui, por enquanto, ela é reflexiva simétrica. E aí, ela tem que ser transitiva, né? Transitiva. Tá? E a transitividade é aquilo, se A está com B, né? Se A está com B,
e tem uma seta de B para C, vai ter que ter uma seta de A para C, tá? Então, essa seta aqui, ó, aqui é a transitividade, tá bom? Às vezes a transitividade, se a gente tiver no diagrama de setas, a gente é obrigado a colocar as setas, tá? Dependendo se a gente tiver num diagrama de conexão, né? Que lá nas relações de ordem, vou explicar para vocês isso, a gente subentende que já tem um caminho ligando um ao outro ali, tá? Então, por exemplo, ó, esse 4 está com esse 2, né, tem uma seta daqui para cá, ó, que é essa seta aqui, o 2 está com 1, então tem que ter uma seta daqui para cá, ó, do 4 para o 1, beleza? E como a relação ela é reflexiva, como ela é simétrica, se a gente colocou uma seta daqui para cá, essa seta tem que estar duplicada. Tá? Então, por exemplo, isso aí é uma relação de equivalência, ela é transitiva, essa relação aí. Né? Reflexiva, simétrica, todas as setas são duplicadas e ela é transitiva. Tá? Bem, e aí o que acontece? Se vocês notarem, gente, aqui a gente formou um grupinho de quem está conectado. Ó, esse grupinho aqui, ó, isso aqui é chamado de uma classe de equivalência. E esse camaradinha está sozinho numa classe de equivalência, ele com ele mesmo sozinho. Tá? Então, isso é uma característica da relação de equivalência, que é formar esses grupinhos aqui. Ó. Tá bom? Esses grupinhos aqui, ó, seriam as coisas, os elementos equivalentes, né? No sentido de que a gente tentando dizer que eles seriam iguais, né? Mas a gente não usa a palavra igual, que eu já expliquei para vocês, né? A gente diz que são equivalentes, tá? E aí, exemplos de relações de equivalências aí para a gente estar entendendo. E no fundo, gente, a igualdade, ela é a essência da relação de equivalência. Tá bom? No fundo é isso. A relação de equivalência, ela quer generalizar o conceito de igualdade, tá? Né? O conceito de igualdade, de semelhança, do parecido, de coisas. Então, no fundo, existe, né, sempre tem uma ideia do igual, né, por trás de uma relação de equivalência. Por exemplo, eu costumo dar um exemplo de torcedores, tá? Imagina que você pega uma população de torcedores, que é um conjunto X, tá bom? Aí tem aqui de 4 torcedores, tá? Aí eu digo que 2 elementos estão relacionados, então eu digo assim, ó, eu vou definir a relação de equivalência sobre X, ó, né? Então, para todo A e B pertencente a X, a gente vai definir o seguinte, ó, A está relacionado com B, tá? Quando o A torce para o mesmo time de B. Eles torcem para o mesmo time. Observa que a palavra mesmo apareceu, ó, né? Então eu usei a palavra mesmo, e aí que entra a questão da igualdade. A igualdade acabou entrando nessa minha definição. Quando o A torce, tá? Torce para, né? Para, não, minha letra horrível. O mesmo time, ó, né? O mesmo time que B. Tá bom? Isso aqui é a definição da nossa relação. É assim que a gente vai escolher, montar os pares ordenados dessa relação. Tá bom? Então, aqui ó, a palavra mesmo aparecendo. Tá vendo? Que no sentido, né, indicando que a igualdade acabou surgindo aqui, ó, nesse mesmo, né? Então, é aquela coisa. Temos 4... Professor? Oi. Pode falar. Eu não entendi o que significa essa seta circular em cada ponto. Em cada ponto, é dizer que um elemento ele está relacionado com ele mesmo. Tá? Ou seja, o par ordenado, eu estou dizendo que o par ordenado, porque uma relação, eu pego um conjunto X, né? Uma relação que eu vou chamar de R, né, sobre X, é um conjunto de pares ordenados de elementos de X. Digamos que o nosso X seja o 1 lá, o que eu estou dando como exemplo, 1, 2, 3 e 4, tá bom? Então, essas setinhas aqui, ó, isso aqui é tudo par ordenado. Ó. Por exemplo, essa relação que está aqui, ó, né, no formato de setas, em formato de pares ordenados, que é o que ela é de fato, né, matematicamente, eu estou dizendo o seguinte, ó, que o par 1, 1 aparece na relação, o 2, 2 aparece, o 4, 4 aparece, o 3, 3 aparece. Então, a relação ela contém esses pares 1, 1, tá? Contém o 2, 2, contém o 3, 3, contém o 4, 4. Tá bom? A essas outras setas, eu estou dizendo que ela contém o 1, 2 e contém o 2, 1. Né? Então, contém o 1, 2, contém o 2, 1 também. Né? E aqui, ó, ela contém o 2, 4 e o 4, 2. O 2, 4 e o 4, 2. Tá? E aí, bem,
E tem o 1, 4 e o 4, 1. Né? Então ela contém o 1, 4 e o 4, 1. Tá? E aí fecha aqui. Tá? Então isso aqui é, bem, uma relação ela é um conjunto de pares, né? De pares ordenados. A forma com que a gente apresenta o conjunto, né, do qual a relação está sendo definida, né, a partir dele, que é uma relação sobre ele, de alguma forma eu tenho que apresentar o conjunto e os pares, ó. E um jeito de apresentar é isso aqui, ó. Tá? O conjunto está aqui, ó, né, eu desenhei os 4 elementos dele, e as setas estão todas aqui, os pares ordenados, ó, 1, 1, 2, 2, ó. Essa setinha é o 4, 4, esse aqui é o 3, 3. Beleza? Né? Tranquilo aí? Entendi. Uhum. Tá? Obrigada. Então, cada setinha dessa é um par ordenado, né? Cada sentido desse aqui é um par ordenado. E aí, gente, então, nesse nosso conjunto aqui, ó, só que assim é horrível de ver, né? Aqui não tem aquela coisa lá que uma figura, né? Ela vale, um desenho ele vale mais que 1000 palavras, exatamente aqui, ó. Isso aqui a gente está vendo, né? Todos os pares ordenados, vendo como eles se conectam, né? Esses carinhos aqui, isso aqui forma a classe de equivalência e tal. Tá? Então, por exemplo, né? Aí tem lá um monte de times lá, né? A gente tem uns 10 times lá no campeonato aqui deles aí, da cidade onde eles moram aí, do estado, sei lá, tá bom? E aí eu defino uma relação entre esses 4 elementos aqui, ó. Digamos que são, né, 4 vizinhos de um bairro lá. Aí eu pego essas 4 pessoas, monto um conjunto X e estabeleço uma relação entre eles, tá? Né? 2 pessoas, né, desse nosso conjunto X estão relacionadas quando, bem, que é isso aqui, ó, eu vou denotar assim, ó, A está relacionado com B quando o A, tá, ele torce para o mesmo time, apareceu um Q aqui, né, o mesmo time que B, tá bom? Essa é a definição. Aí eu pergunto para vocês, cada pessoa, né, das 4 que a gente pegou lá, ela torce para o mesmo time que ela torce? Sim, né? Porque se eu torço para um time, eu torço para o time que eu torço. Tá? Né? Então, o A está relacionado com A. Ó. Eu quero dizer, né, que todo A está relacionado com A. Porque se você pega uma pessoa qualquer, ela torce, né, para o mesmo time que a da direita, que é ela mesma. Né? Ela torce para o mesmo time que ela. Então, essa relação ela é reflexiva. E ela é simétrica também, né? Porque se A torce que o mesmo time que B, significa que o B tem o mesmo time que A. Então o B também torce para o mesmo time que A. E aqui eu estou supondo que é o que acontece em geral, né, gente? As pessoas, elas torcem para o mesmo time, né? Um só time num campeonato. Então, quando uma pessoa torce para o mesmo time que B, é porque B torce para o mesmo time que A. Então essa relação ela é reflexiva. E aí ela é transitiva, né? Porque se A torce para o mesmo time que B, então eles têm o mesmo time, né? Torce para o mesmo time. E B torce para o mesmo time que C, né? Vamos colocar aqui, ó. Então significa que o A e o C também torcem para o mesmo time, né? E aí a relação é transitiva. E aí o que acontece? Então a gente descobriu que dentre essas 4 pessoas, essas setas, isso aqui está dizendo o seguinte, ó. O 1 torce para o mesmo time que o 2 e o 2 torce para o mesmo time que o 1. Né? E o 2 torce para o mesmo time que o 4 com 2. E o 1 com 4, 4 com 1. Então, esse grupo aqui, eles torcem para o mesmo time, um só time. Tá bom que eu vou chamar o time A. Tá? Isso aqui, ó, essa coisa de torcer para o time A, criou o que a gente chama uma classe de equivalência, que esses torcedores do time A. E esse cara aqui, ele é quem? Ó? Ele está sozinho, torcendo para um time B, diferente do A. Okay? Então ele formou uma classe que é só dele. Tá bom? E no geral, gente, muitos conjuntos, né, eles são divididos em grupos dessa forma, tá? Coisas que se combinam ali com algum tipo de característica de ter uma mesma coisa em comum. Beleza? Então seria isso aí, ó, tá? Então, e sempre por trás de uma relação de equivalência tem uma ideia de igualdade, tá? Né? Surge a ideia de igualdade porque um principal exemplo de relação de equivalência é a relação de igualdade, tá? Né? Que a relação de igualdade ela é
ela é uma relação que ela é bem característico as três propriedades, né, relacionadas à igualdade, porque seja lá qual for o conjunto X, tá? Qualquer elemento, né, de X, um elemento Azinho de X, A é igual a A, ó, tá? Então A está relacionado com A, né? Se a relação for igualdade, ó. Se A é igual a B, né, isso implica que o B vai ser igual a A, ó. Então, se A está relacionado com B, ó, o B está relacionado com A. Né, que eu estou representando a relação com o símbolo de igualdade. Eu poderia colocar, em vez de usar a igualdade com dois tracinhos, né, que é o símbolo universal da igualdade, eu poderia chamar de I de igualdade. Né? Então, por exemplo, se A é igual a A, bem, toda coisa é igual a ela mesma. Né? E se uma coisa é igual a um B, isso implica que o B vai ser igual ao A. Tá? E se A foi igual a B, né, e B foi igual a C, isso implica também que o A ele vai ser igual a C. Tá bom? E aí, só que o símbolo universal de igualdade é o dois tracinhos. Tá? A gente usa, né, se A é igual a B e B é igual a C, isso implica que A vai ser igual a C. Então, isso aqui, gente, na verdade, o que motivou essas três relações aqui, ó, né, a gente estudar, generalizar isso aqui, ó, para relações quaisquer e juntar e chamar de equivalência, é justamente a igualdade. A igualdade ela tem essas três propriedades. Inclusive, Arquimedes já Euclides, usou isso lá em 300 anos antes de Cristo, lá para iniciar, né, como premissa lá dos elementos de Euclides. Tá? Isso aqui já foi iniciado há mais de 2.000 anos atrás, né, de que uma coisa é igual a ela mesma, né, usar isso como um princípio. Se uma coisa, né, é igual a B, a outra é igual a A, tá? E se A é igual a B, B é igual a C, o A vai ser igual a C. Então, isso aqui são coisas primordiais da igualdade. E aí, hoje, né, a gente evoluiu para uma coisa que a gente chama de relação de equivalência, tá? Né? Que uma relação ela pode não ser a de igualdade e ter essas três propriedades aí, ó. Tá bom? Então, outro exemplo de relação de equivalência, né? Outro exemplo de relação de equivalência é o paralelismo. Tá? O paralelismo é assim, ó. Bem, aí aqui no caso, gente, né, eu vou estar supondo, tá, na nossa definição, que uma reta é paralela a ela mesma. Tá? Porque em alguns livros definem o paralelismo só entre retas distintas. Tá? Então, aqui a definição de... né, eu vou definir o que são retas paralelas primeiro, né, para vocês entenderem aqui o que é o paralelismo, né, e que é uma relação de equivalência. Então, definição de paralelismo. Né? Bem, uma reta é paralela a ela mesma, tá? E retas, né, distintas são paralelas quando são disjuntas. Beleza? Essa é a nossa definição. Então, R é paralelo a R, então eu já estou supondo que o paralelismo é reflexivo, e se R for diferente de S, né, R é paralela, né, paralela a S quando R interseção com S é igual a vazio. Então, elas são disjuntas. Tá? Tudo bem? Então, essa é a minha definição. E aí, com essa definição aqui, o paralelismo é uma relação de equivalência. Tá? Aí você pega lá um plano alfa, por exemplo, o plano do papel aqui, tá? E a relação ela é sobre as retas contidas no plano alfa. Tá? Então, o nosso universo não é o alfa. Tá? O universo existe um conjunto X aqui, ó, que é o conjunto das retas contidas em alfa. Tá? É sobre esse conjunto de retas que a gente define o paralelismo. Então, a relação de paralelismo é uma relação sobre esse conjunto de retas de um mesmo plano. E aí, sobre esse conjunto X, essa relação aqui, gente, de paralelismo, ela é uma relação de equivalência. Por quê? Porque ela é reflexiva, né? Por definição, toda reta já é paralela a ela mesma. Né? Se uma reta é paralela a S, né? E S é paralela... Não, aí isso implica que... Isso aqui implica, né? Que S é paralela a R. Porque justamente, se S for igual a R, né, eu já disse que aí R é paralela a R.
Flexibilidade. Então, é interessante olhar aqui a simetria com retas distintas, né? Então, imagine retas distintas. Então, se essa reta é distinta dessa e elas são paralelas, significa que R interseção com S é vazio. Tá? Mas se R interseção com S é vazio, S interseção com R é vazio também. Então, vale isso aqui, ó, elas seriam distintas e disjuntas. Tá bom? Né? Então, para retas distintas, o paralelismo se resume à interseção ser vazia. Tá? Então, se R interseção com S é vazio, S interseção com R vai ser vazio também. E vale a transitividade, né? Se R é paralela a S e S é paralela a uma reta T, isso implica que o quê? Que R é paralela a T. Tá bom? Isso aqui tem... Inclusive, isso aqui precisa de outros axiomas da geometria, né? Porque envolve uma prova aqui, tá? A gente sabe disso aqui intuitivamente, mas tem uma demonstração aqui de que se essa reta é paralela a essa e essa é paralela a T, então essa R tem que ser paralela a T, tá? Né? Então, não pode R ser paralela a S, S ser paralela a uma T e essas duas se intersectarem aqui, ó, tá bom? Que seria isso aqui, né? Isso não acontece. Ó. Aqui, ó, R paralela a S, né? Que significa que elas são disjuntas. A R é paralela, a S é paralela a T, tá? S é paralela a T, tá bom? Eu estou supondo aqui, ó, essa é paralela. Então, essa daqui não pode encontrar com essa daqui, ó. Pensem nisso aqui, gente. Tá? Exercício é geometria plana, tá? Porque essas duas retas aqui, elas não podem, elas têm que ser disjuntas, né? Elas precisam ser disjuntas, tá? Vou deixar aí para vocês refletirem, né, com relação a isso aí, tá bom? Bem, isso é um exemplo clássico aqui de relação de equivalência, né? Outro exemplo, né? Um outro exemplo aqui de relação de equivalência que envolve, né? Eu vou fazer no plano agora, tá? E aí de novo, né? De certa forma, no plano a gente tem uma ideia do mesmo aqui, ó. Tá bom? Né? Então, tem uma coisa do mesmo que está relacionada à igualdade, né? Tem uma igualdadezinha ali por trás da coisa. Que é o seguinte, ó. O nosso universo aqui é o conjunto dos números reais, tá bom? Não, eu vou fazer no plano, tá bom? Conjunto do plano. Então, aí eu vou fazer o seguinte, ó. Então, esse aqui é o nosso x, ó, é o nosso conjunto x, do qual eu vou definir uma relação. Então, a nossa relação é sobre pares ordenados. Então, por que esse exemplo é interessante aqui para a gente? Que é para vocês entenderem que porque uma relação é um conjunto de pares ordenados, né? A gente sabe disso. Mas a gente pode definir uma relação sobre conjuntos de pares ordenados, que é esse caso aqui, gente. Tá? Então, eu tenho um conjunto X, que é um conjunto de pares ordenados, que é o plano, né? O plano cartesiano aqui, ó. Vou botar aqui, ó, né? Botar R aqui, ó, né? O conjunto de pares ordenados. Sobre esse conjunto aqui, ó, eu vou definir né, que é um conjunto de pontos, né? Então, isso aqui é um conjunto de... São todos os pares de números reais x e y, né? Tal que x e y pertencem aos reais. Tá? Aqui, ó. É um conjunto de pares. Sobre esse conjunto de pares, eu vou definir a seguinte relação de equivalência. Inclusive, isso aqui tem na nossa lista de exercício, lá, nossa lista 3, né, que trata de relações. Que o par, né, dois pares estão relacionados, e eu vou chamar a nossa relação de... Vou dar um nome para essa relação. Vou chamar ela de R mesmo, né? Uma relação R. Então, um par XY vai estar relacionado com um par AB quando acontecer isso aqui, ó.
quando x ao quadrado mais y ao quadrado for igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Tudo bem? Então, é isso aí. Acontece que isso é uma relação de equivalência, tá? E aí vocês poderiam provar isso aqui na força bruta, né? Na força bruta é o seguinte, é sem uma coisa geométrica na cabeça. Tá? Então, eu vou estar resolvendo esse exercício aqui para vocês, como exemplo. E depois eu quero, né, esclarecer uma parte geométrica da coisa aí. Ó, que quando você tem a visão geométrica da coisa, você mata o problema todo e visualiza, né, as classes imediatamente. E daqui a pouco eu já vou estar falando de classe para vocês. Então é o seguinte, olha só. Essa relação reflexiva, gente, né, um par ordenado, ele está relacionado com ele mesmo. Observe que sempre que você olhar para esse símbolo aqui, ó, você tem que imaginar essa identidade aqui, ó, né? A pergunta é, xy está relacionado com xy? Né? Ou seja, x ao quadrado, né? O que significa uma coisa está relacionada com outra? É que esse ao quadrado mais esse ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado, é igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Então, e aqui de fato é verdade, né? Então, esse cara ao quadrado mais esse ao quadrado é igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado, né? Porque, afinal de contas, esses dois pares aqui, eles têm as mesmas coordenadas. Então, isso aqui é verdade, gente. Né? Tá. Bem, então ela é reflexiva. Ela é simétrica. Né? Observe que a relação ela tem uma ordem, né? Eu defini que isso está relacionado com isso quando ocorre isso aqui do jeito que está escrito. Né? Então, por exemplo, será que quando x está relacionado, né, xy está relacionado com AB, né, eu peguei um ponto, né, esse aqui é um ponto de x, eu peguei um outro ponto, AB, e digamos que, será que isso implica que esse cara está relacionado com esse? Isso aqui é uma hipótese, tá? Isso aqui eu estou supondo que é verdadeiro, né? Bem, uma coisa é certa, ó, se esse ponto está relacionado com isso, significa que a soma dos quadrados de cá é igual à soma dos quadrados do lado direito, mais b ao quadrado. Né? Mas, ora, se isso aqui é uma igualdade, e aqui que entra, né, gente, a relação de equivalência sempre envolve uma igualdadezinha. Isso não significa que tudo que envolve uma igualdade seja de equivalência, né, mas a relação de equivalência sempre envolve uma questão de igualdade ali. E aí a gente pode trocar isso de lado. Ó. Isso aqui, né, isso aqui implica dizer também que a ao quadrado, ó, mais b ao quadrado, né, só estou invertendo aqui, ó, né, essa identidade ela vale, né, nessa ordem também. Né. Então, se essa soma de quadrados é igual a essa soma, a gente pode dizer, né, pela definição da nossa relação, que o par AB, ó, AB está relacionado com o par XY. Né, porque, afinal de contas, ó, a soma desses quadrados aqui primeiro é igual, né, à soma dos quadrados do segundo ali. Então, ela é reflexiva. Tá? E ela vai ser transitiva também, gente. Né, porque se XY está relacionado com AB e esse AB está relacionado com o PQ, isso vai implicar, sim, que esse XY vai estar relacionado com o PQ. Por quê? Porque dizer isso aqui, ó, é dizer que a soma desses quadrados é igual à soma desse quadrado aqui, ó, ao quadrado mais b ao quadrado. Tá? E isso aqui significa que a soma desses quadrados aqui, ó, vai ser igual a desses carinhas ali, ó, p ao quadrado mais q ao quadrado. Tá? Né? E aí, ora, gente, se isso aqui é igual a isso e isso é igual a isso, então a gente tem que esse cara é igual a esse. Então, isso aqui implica que x quadrado mais y quadrado vai ser igual a p quadrado mais q quadrado. Né? E aí, isso implica, né, pela definição do que a gente disse, ó, da nossa relação, né, então, se essa soma de quadrados é igual a essa daqui, significa então que o par xy está relacionado com o par pq. Bom, então é transitiva. Então, a gente está diante de uma relação de equivalência, de fato. Isso aqui é uma relação de equivalência. Tá? E o que é que eu quero que, né, de vocês aqui agora
é simplesmente o seguinte, ó, é sinalizar que eu defini uma relação de equivalência aqui, ó, pensando já nas classes, gente. Eu já fiz o contrário, tá? Não tem um time de futebol lá, né, que eu falei, os caras, né, eles são relacionados se ele torce para o mesmo time de futebol. Aqui eu pensei a mesma coisa, tá? Só que aqui eu pensei o seguinte, eu pensei em círculos. Tá? Eu vou dizer assim, ó, dois elementos eles estão relacionados no plano quando eles estão sobre o mesmo círculo. E uma forma de dizer isso, estar sobre o mesmo círculo centrado na origem, é fazer isso aqui, ó. Né? Porque, olha só, quando a gente diz que x² mais y² é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, né, se eu chamo isso aqui de uma constante k, ó, né, então, se a ao quadrado mais b ao quadrado dá k, né, dá um número k, é porque o para b ele está na circunferência, né, eu vou até chamar de k ao quadrado, tá, porque esse número é positivo e qualquer número positivo ele é o quadrado de alguém. Tá? Então, olha só, apagando aqui, ó, né, a ao quadrado mais b ao quadrado igual a k ao quadrado é dizer que o para b ele está sobre a circunferência de raio k, centro na origem, raio k. Né? Beleza? E se a ao quadrado mais b ao quadrado é k ao quadrado e o x² mais y² também é k ao quadrado, né, significa que o xy está sobre a mesma circunferência de centro 0, 0 e raio k. Ó. Tá? Então, no fundo, isso aqui é um jeito, né, um jeito legal de dizer o seguinte, que essa igualdade aqui é um jeito matemático de dizer que esses dois pontos, tanto esse quanto esse, estão sobre uma mesma circunferência, sei lá qual é o raio dela. Tá? Então, no fundo é isso, gente. Eu idealizei todas as circunferências centradas na origem, tá? Aqui, ó, inclusive tem só a origem é uma delas, né, um pontinho, tá? E eu resolvi dizer assim, ó, dois pontos estão relacionados quando eles estão sobre a mesma circunferência, como se uma circunferência dessa fosse um time de futebol, tá? E aí eu estou dizendo que, ó, que dois elementos do plano estão relacionados quando eles torcem para o mesmo time de futebol, ou seja, quando eles estão sobre a mesma circunferência aqui, ó. E isso, né, pega os pontos e juntam eles, né, em grupinhos, né, que são os pontos que estão sobre a mesma circunferência. E que pontos são esses? O próprio ponto dessa circunferência, né, que são todos os pontos que estão relacionados. E aí, esses pontos que se relacionam, por exemplo, um ponto que está sobre essa circunferência não vai estar sobre a outra, né, obviamente. Então, um cara daqui não se relaciona com um elemento daqui, com outro ponto daqui, porque já se trata de uma outra soma de quadrado dando um outro resultado. Tá? Então, aí a gente visualiza as classes, ó, imediatamente aí. Ó. Bom, então, as classes dessa relação de equivalência são circunferências centradas na origem. Tá? E o que eu quero... Bem, aí eu vou voltar com vocês aqui agora, e eu quero entrar agora nessa coisa de classes, tá? Para vocês entenderem as classes de equivalência de uma relação de equivalência. Que a gente pega um elemento e olha para todo mundo que está relacionado com ele. Tá? Então, por exemplo, aqui, gente, ó, voltando no nosso exemplo das retas, né? Aqui as nossas retas, né, todas as retas de um plano, né, o que seriam as classes de equivalência aqui? Ó, né? A classe de equivalência aqui é o seguinte, ó, você pega uma reta R, né, agora eu vou para o desenho, né, porque o desenho ajuda. Então, imagina aqui o nosso plano alfa, e eu peguei uma reta R aqui. Ó. Isso aqui é uma reta R. Beleza? Né? Essa reta R, ela está relacionada com quais retas? Quais as demais retas que se relacionam com essa reta? São todas as outras retas que são paralelas a ela, que são essas retas aqui. Ó. Tá? Né? Então, esse conjunto de retas aqui, ó, paralelas a R, que no caso aqui não está, né? Meu desenho ficou horrível, formam o que a gente chama de a classe de equivalência de R, que seriam os amiguinhos de R ali. Ó, né? E a gente acaba dizendo o seguinte, que são todas as retas paralelas a R. Elas se juntam, né, para indicar essa direção aqui, ó, tá? Essa direção. Então, o conjunto de todas essas retas é chamado de a classe de equivalência dessa reta R. Né?
que é a mesma classe dessa reta, né? Porque se você parte dessa reta para montar a classe de equivalência de R, você vai chegar nesse mesmo conjunto de retas. Ou seja, qualquer elemento dessa classe, por exemplo, no nosso time de futebol aqui, ó, né? Qual é a classe de equivalência do 2? É o 1, 2 e o 4. Qual é a classe de equivalência do 4? É o 1, o 2 e o 4. Ou seja, é todo mundo que está se relacionando, que está torcendo para o mesmo time aqui, ó. Né? Nesse caso aqui, ó, a classe de equivalência de R, ou de S, ou de qualquer outra reta, né, que pertence a esse grupo, vai ser o grupo todo. Ou seja, qualquer coisa, né, qualquer elemento desse conjunto de retas que você pegue, você pode, a partir dele, encontrar essa classe toda. Tá? Que é o que a gente acaba dizendo o seguinte: cada membro de uma classe de equivalência, ele representa a classe toda. Né? A partir dele, você encontra todos os outros elementos. Beleza? Então, se eu pego essa reta aqui agora, uma reta assim, ó, vou chamar de T, essa reta já está em outra classe, tá? Porque ela não é paralela a R, nem a S, nem a uma outra dessa dali. Ó. Beleza? E qual é a classe de equivalência de T? São todas as retas paralelas a T. Bom, tudo bem? E as classes de equivalência, gente, é um conjunto que a gente chama T barra. Né? Então, T barra seriam todas as retas, né? Seriam todas as retas, eu vou chamar de tal, tá? Contidas em alfa, tal que tal é paralela a T. Tá? Tal, isso aqui é reta, né? Isso aqui é uma reta. Reta contida em alfa e paralela a T, que seriam essas azuis. Tá? A classe de equivalência de R, né? São todas as retas, né, contidas em alfa, as retas S contida em alfa, S paralela a R. Tá bom? Seria isso aí. Beleza? Então, a principal coisa que vocês precisam entender de uma relação de equivalência é a visualizar as classes de equivalência. Né? Que é isso aqui, ó. Esse grupinho, né, esse aglomerado aqui, esse conjunto vermelho aqui, por exemplo, esse cara aqui, a classe de equivalência dele é unitária. Tá bom? Então é isso aí. Então, gente, o que acontece aqui? Ó? Eu vou agora caminhar para explicar o que são as classes de equivalência. Tá? Então, é aquela coisa, a gente tem um conjunto X. Tá? Então, o tema agora que eu quero ensinar para vocês é classe de equivalência. Tá bom? Classe de equivalência. Tá bom? Classe de equivalência. Então, a gente pegou um conjunto X, digamos que a gente esteja, né, com uma relação R de equivalência sobre X. Tá? R aqui, né, é de equivalência. Né? É uma relação de equivalência sobre X. Tá bom? E aí, o X é esse conjunto aqui. Ó. Tá bom? E aí, para cada elementozinho de X, eu vou chamar de Xzinho, tá? Eu vou olhar para esse conjunto que a gente chama de X barra, tá? X barra é o seguinte, ó. É todo elemento do Xão, é todo A pertencente a X, tal que, tá? O A está relacionado com X, ó. Tá? Ou seja, eu vou olhar para todo mundo do conjunto que está relacionado com esse X que eu fixei aqui, ó. Beleza? Isso aqui é chamado a classe de equivalência de X. Tá bom? Que no nosso caso aqui, ó, voltando nesse exemplozinho nosso aqui, ó, né? Se eu pego o 1 aqui, ó, quem é o 1 barra para nós aqui, ó? Todo mundo que está relacionado com 1 vai ser ele mesmo, né? Ele mesmo, o 2 e o 4, o 2 e o 4. Tá? Quem é o 2 barra? Quem está relacionado com 2? O 2 está relacionado com 2, o 4 está relacionado com 2, tem uma seta chegando aqui, e o 1 está relacionado com 2. Tá bom? Então vai ser o 2, o 1 e o 4 do mesmo jeito. Tá? Se você olha para o 4 barra, né, quais são os elementos que estão conectados ao 4? É ele mesmo, o 2 e o 1. Tá bom? Né? Então, e por que, gente? E por que esses três elementos, né, eles deram a classe de equivalência deles são iguais? Porque eles estão na mesma classe. Então, quando dois elementos eles estão dentro da mesma classe,
a classe toda de cada um deles que você vai procurar, né, e exibir vai ser a mesma de qualquer um deles. Bom? Isso aí eu vou provar daqui a pouco para vocês que isso acontece. E quem é que o 3 barra? O 3 barra dá quem? Ó? É só ele, né? Ele ficou sozinho aqui, ó. Só ele está relacionado com ele. Esse conjunto ele poderia ter um outro elemento aqui, ó. Tem um elemento 5 e um 6, ó. Tá? O 5 aqui, um 6 aqui, eu poderia estar fazendo assim, ó, o 5 relacionado com 5, né? Que é reflexivo e simétrico, tá? Né? E aí, como o 5 e o 6 se embolaram aqui, ó, né? Eles formam uma classe aqui, ó. Que é a classe do 5 e 6, ó. Tá? Então, agora aqui, ó, o 5 barra seria o 5 e o 6, e o 6 barra seria o 5 e o 6 também. Tá bom? Então, esse conjunto X aqui, ele teria 3 classes de equivalência. Né? Que é a classe do 1, ou do 2, ou do 4, tanto faz, né? A classe do 3 e a classe do 5 ou 6. Aí você pode escolher. Que é o que a gente chama de conjunto quociente, que é um conjunto de conjuntos. E aí que vem esse conjunto aqui, ó. Né? Que é o conjunto dessas classes, que é o conjunto que reúne esse e esse aqui, ó. Tá bom? Que eu vou estar falando, a gente vai chegar nesse conjunto quociente. Então, por enquanto, eu quero falar dessas classes. E essas classes de equivalência, gente, a gente diz que elas quebram o conjunto X em pedaços disjuntos, ó. Tá? E a união dá o todo, tá? A união dá o todo. Porque todos os elementos de X estão em alguma classe, pelo menos na classe dele, né? Ele mesmo já se relaciona com ele. Bom, então, vamos aqui, ó. Então, a definição de classe de equivalência é isso. É você olhar para todos os elementos de X que estão relacionados com esse cara que você está pegando aqui, ó. Beleza? Isso é a definição de classe. E o conjunto da classe é o conjunto quociente, isso aqui, ó. A gente denota assim, ó, X quocientado por R, X quebrado por essa relação, que seria o conjunto de todas as classes, tá? Todos os X barras, né, com X variando em X. Que aqui é um conjunto, então isso aqui é um conjunto de conjuntos, ó. Né? Tá? Então isso aqui está contido em X, tá? Esse conjunto está contido nas partes de X, ó. Porque isso aqui é um conjunto de subconjuntos de X. Tá? Daqui a pouco eu vou voltar para cá e limpar um pouco aqui, está meio poluído esse exemplo aqui, ó, mas eu vou tá esclarecendo aquilo ali para vocês. Então, gente, o que há de mais importante na relação de equivalência é você reconhecer, né, quando você está diante de uma relação de equivalência, e você identificar as classes. Tá bom? Né, no caso aqui, a circunferência, né? Você precisa ver essas circunferências aí, ó, tá? Chegar a visualizar as classes, né, que está quebrando. É você, nas retas paralelas, né, visualizar que as classes, né, as classes de equivalência aqui equivalem às direções, né? Então, essa relação de equivalência aqui, no fundo, ela está dizendo, ela está usando as direções, né, como classe. Tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que, né, provar, né, sobre as classes é que as classes particionam o conjunto X. Tá? Então, primeiro, né, qualquer elemento de X, ele vai estar em alguma classe de equivalência. Tá bom? No fundo é isso, é que a união de todas as classes, ó, né, com esse X variando em X, isso aqui vai dar o X todo. Né? Porque, bem, como as classes de equivalência são subconjuntos de X, se você une subconjunto de X, essa inclusão aqui ela é verdadeira sempre. Tá? A única dúvida é saber se vale essa inclusão contrária. E vale. Tá? Porque qualquer elemento de X, ele vai estar em alguma classe de equivalência. Pelo menos na dele mesmo, né? Porque, olha só, porque X pertence... É a primeira proposição que eu quero provar para vocês, ó, né? A proposição é essa aqui, ó. Qualquer elemento X pertence à classe dele, ó, né? A classe do X barra, né? Ele pertence na classe dele mesmo, né? Por quê, ó? Pois, né, o que é um elemento, uma coisa pertencer numa classe de equivalência? Isso aqui significa que, esse aqui, ó, né, um elemento está nessa classe aqui quando ele se relaciona com X. E, de fato, ó, né,
esse elemento que eu peguei aqui, ó, ele está relacionado com esse cara aqui, ó, com x, por quê? Porque a relação é reflexiva, né? Pois x está relacionado, né, dado que R é de equivalência, né? É de equivalência e, portanto, né, ela é reflexiva, né? Reflexiva. Beleza? Então, todos os elementos de x, gente, eles estão em alguma classe, tá? Beleza? Então, as classes, ela engloba todos os elementos. Em todas as classes, varre o conjunto x todo, né? Cadê aqui o nosso... Aqui, ó. Tá bom? Então, as classes, elas vão, né, cobrir o x todo. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Vamos provar algumas coisas sobre essas classes aqui, ó. Por exemplo, provar que quando dois elementos se relacionam, já é suficiente para dizer que eles têm a mesma classe, né? De que a classe de um já é a classe do outro, que é esse fenômeno que aconteceu aqui, ó, e esse que aconteceu aqui, ó, tá? Então, o 1 barra, né, que a classe dele é 1, 2, 4, é igual ao 2 barra, que é o 2, 1, 4 também, porque eles estão se relacionando. Tá bom? Que é essa proposição aqui que eu vou provar para vocês aqui agora. Tá bom? Que é o seguinte, ó. Aqui é o nosso conjunto universo, tá? Eu vou estar partindo de um conjunto X, R uma relação de equivalência sobre X, e a proposição que eu quero provar é essa daqui, ó, né? A proposição diz o seguinte, ó. Aí eu vou pegar aqui um A, né? Um A e B pertencente a X, tá? R é equivalência, né? R uma relação de equivalência sobre X. E aí eu vou estar dizendo o seguinte, ó. O que eu quero provar é que dois elementos, as classes deles coincidem, se somente se, isso é equivalente a dizer que o quê, ó? Que eles estão relacionados, que A está relacionado com B. Tá? Ou seja, exatamente, dizer que dois elementos estão relacionados é dizer que as classes coincidem. Tá bom? Isso quando a gente está com uma relação de equivalência. Tá bom? Então, sempre que dois elementos se relacionam, as classes coincidem. Se as classes coincidem, é porque os elementos estão se relacionando. Tudo bem? Então, vamos provar a ida aqui, ó. Né? A ida é o seguinte, eu vou tomar isso como hipótese e quero provar que A está relacionado com B. Tá bom? Então, pensem comigo aqui, gente. Então, a gente sabe que A barra é igual a B barra, né? Então, olha só, eu estou partindo da hipótese, eu quero concluir que A está relacionado com B, e depois a recíproca aqui, ó. Então, olha só, se A barra é igual a B barra, né, essas duas classes são iguais, ó, então, a gente já provou que todo elemento de X pertence à classe dele mesmo, né? Todo X pertence a barra. Então, significa o quê, ó? Se o A barra é igual a B barra, então, olha só, a gente sabe, né, como A pertence a A barra, né, que o A ele tá aqui, ó, como A pertence a barra, temos que, bem, se o A pertence a barra e como o A barra é igual a B barra, então o A pertence a B barra. Temos que A pertence a B barra. Vocês concordam comigo? Né, porque A está relacionado com A, né? Porque ele está aqui, é o que a gente provou aqui, né? Que é esse aqui, ó. Que a gente acabou de provar. Né? E aí, então, olha só, se o A barra é igual a B barra, então, né, como o A está do lado esquerdo, ele tem que estar do lado direito. A pertence a B barra. E o que é estar na classe do B? É estar se relacionado com B por definição, ó, né? Uma coisa pertencer a uma classe de equivalência é estar relacionado com o elemento que está representando essa classe. Né? Então, né, logo, ó, se o A pertence a B barra, eu vou até colocar aqui um ou seja, né? Esse ou seja no sentido de que é a definição, né? Um elemento está dentro de uma classe quando ele está relacionado com esse elemento aqui, ou seja, o A está relacionado com B, que é o que a gente queria. Tudo bem? Então, está provada a ida. A gente provou que quando dois elementos têm a mesma classe, eles se relacionam. E vale a volta também, gente. Tá?
Se A está relacionado com B, observe que isso aqui são conjuntos, né? A gente quer provar dupla inclusão, né? A gente tem que provar, a primeira coisa que a gente quer provar é que o A barra está contido em B barra, e a segunda coisa, né, a gente quer provar que o B barra está contido em A barra. Tá? Tudo a partir do fato de que A está relacionado com B. Beleza? Mas aí, isso aqui é tranquilo, né? Como é que a gente prova que esse conjunto está contido nesse? A gente tem que pegar um elemento aqui, então eu vou pegar um x pertencente a A barra. O que é que isso implica, né? Por definição, né, eu quero concluir que esse x está aqui dentro. Tá? Então, se eu pego um elemento aqui numa barra, então, por definição, ele está relacionado, esse x, ó, ele está relacionado com o A. Né? E por hipótese, né, por hipótese, ó, por hipótese, que é essa daqui, ó, né, porque a gente está voltando, né, a gente está provando que a partir disso conclui isso aqui, ó. O A está relacionado com B. Né? Por hipótese, o A está relacionado com B. Então, o X está relacionado com A. Por hipótese, o A está relacionado com B. Né? E, por hipótese, A está relacionado com B. Só que agora, olha só, o X está relacionado com A e o A está relacionado com B. Com isso, ó, né? Como a nossa relação é transitiva, o X está com A e o A está com B, então o X vai estar com B. Com isso, né? Pela transitividade, ó, né? Pela transitividade vírgula, o x vai estar relacionado com B, ó. X está relacionado com B, né? Ou seja, né, estar relacionado com B é o que? É pertencer a B barra, que é o que a gente queria colocar ele aqui, ó. Tá? E essa inclusão é análoga à parte de cima. Tá? Porque, como o A está relacionado com B e a relação é de equivalência, né, a gente pode dizer que o B está relacionado com A também, por hipótese. Tá? Essa hipótese implica nessa e vice-versa, né, porque a relação ela é simétrica. E a mesma coisa aqui, ó, se você pega um X aqui, ó, né, o que é que isso vai implicar? Que o X está relacionado com B. Né? Só que o B está relacionado com A, ó. Né? O B está relacionado com A, porque essa hipótese aqui, ó, né, por simetria, diz que o B está relacionado com A. E aí o X está com B, o B está com A, isso implica que o X está com A. O X está relacionado com A. Ou seja, né, isso implica, né, isso é equivalente a dizer que o X pertence à barra. E daí, todo elemento de K também é elemento de K. Tá bom? Então, isso aqui é bem abstrato, né? Essa coisa aí. Mas aí, guardem essa proposição aqui, ó. Né? Numa relação de equivalência, é exatamente isso. Quando os dois elementos se relacionam, eles estão na mesma classe. Né? Eles estão, ou seja, a partir de qualquer... no fundo, isso aqui pra gente, na prática, diz pra gente o seguinte, gente, que, né, numa classe de equivalência, qualquer elemento representa a classe. Tá? Então, por exemplo, essa classe aqui, que é 1, 2, 4, você pode pegar qualquer elemento para dar nome a essa classe. No caso, 1 barra, 2 barra ou 4 barra, porque todas as classes, né, essas coisas vão coincidir porque os elementos estão se relacionando ali. Tá bom? Se relacionando. Tranquilo? Então, por exemplo, essa classe aqui, ela pode ser representada tanto pelo 5, né, o 5 barra, quanto por 6 barra, porque eles estão se relacionando. E vice-versa, né? Quando dois elementos se relacionam, eles têm a mesma classe. Tá? E essa classe, como ela é unitária, né, ela só pode ser representada pelo 3 barra, justamente porque ninguém mais está nessa classe. Tá bom? E aí... Doutor, oi. As classes de equivalência, elas são partições também, não são? É partição. É aí que eu estou querendo chegar, que é o próximo resultado que eu vou estar provando para vocês. Porque esse primeiro resultado aqui, ó, essa proposiçãozinha diz, né, que diz pra gente ó, que qualquer elemento de x, ó, x pertence a x barra. Então, quando você une todas as classes de equivalência, né, com o x variando, o x variando no x, isso vai dar o x todo, né, que é a primeira coisa da partição. Ou seja, a união das classes dá o x todo.
Agora a gente tem que provar que as classes, elas são disjuntas, né? Ou seja, classes distintas, as classes não podem ser assim, ó, tá? As classes não podem ser assim, né? Tem um elemento na interseção. E o que eu vou provar é o quê? Que quando duas classes se intersectam, elas são iguais. Ou seja, duas classes de equivalência, ou elas são disjuntas, ou elas são iguais. Beleza? E aí a nossa última proposição, e a gente junta justamente essas coisas e finaliza dizendo que as classes de equivalência formam uma parte, elas quebram o conjunto X, igual um azulejo, né, que você pega e joga no chão, aí ele quebra, né? Aí fica os pedacinhos ali. Se você junta tudo, né, os pedaços dá o todo, mas os pedaços não têm elemento em comum com o outro. Que é essa proposição aqui, ó. Tá? Essa proposição aqui que é provar o seguinte, ó. Que se uma classe, né, se a interseção B, vamos escrever assim, ó, é diferente de vazio, tá ok? Então, se duas classes se intersectam, né, então isso implica que elas são iguais. A barra é igual a B barra. Tudo bem? Tranquilo? Eu vou fazer essa prova geométrica para vocês, assim, através de desenho. Tá? Então, imagina vocês, aqui está o nosso xão. Acho que eu deveria ter provado tudo geométrico ali. Eu posso até revisar e fazer um vídeo de prova geométrica para vocês dessas coisas. Então, pega um elementozinho A aqui, ó. Digamos que o A barra seja isso aqui, ó. Tá? O A barra é esse conjunto vermelho todo aqui, ó. Aí tem outros elementos, né? Se relacionando com A aqui, ó. Né? A classe do A. E aí imagina que isso aqui se intersecta com uma classe de um B aqui, ó, que é esse Bzinho aqui, ó, tá? Que é o B barra. Não confunda, tá, gente? Olha só, a barra não pertence a X, tá? Isso aqui é uma coisa que eu lembrei agora, tá? Porque a barra, ela é um subconjunto de X, né? Isso aqui é um conjunto, isso não é um elemento de X. O A pertence a X, né? Mas né? Porque o A barra é tudo isso aqui, o A barra, né? Esse subconjunto de X. E o B barra também, ó. Né? Tá bom? Não vamos confundir. Então, isso aqui é errado. Tá? Então, o correto é dizer que A pertence a X e a barra é um subconjunto de X. Ou, né, ou você pode dizer que a barra ele pertence às partes de X, né? Porque parte é ser subconjunto. Tá bom? Então, o que eu estou supondo aqui? Eu estou supondo que duas classes, tá? Elas se intersectam, né? É diferente de vazio a interseção delas. Então tem um elemento aqui, ó, que eu vou chamar de X, que está na interseção dessas duas classes. Tá bom? E eu quero provar que as classes são iguais. A gente já provou, cadê? A gente já provou aqui, ó, que duas classes são iguais se somente se os elementos se relacionam. Né? Os elementos se relacionam. E aí eu quero provar, ó, que quando duas classes se intersectam, o A se relaciona com B. Se o A se relaciona com B, as classes coincidem. Então, a nossa missão aqui, ó, é sob essa condição, a gente quer provar que o A está relacionado com B e, portanto, né, isso aqui é equivalente a dizer que a barra é igual a B barra. Tá bom? Então, vamos lá. Então, por hipótese, as duas classes se intersectam. Então, eu posso supor que tem um elemento comum a essas duas classes. Um certo X aqui que eu vou um ponto aqui, não é um elemento que eu vou dar nome de X para ele. Bem, ele está nas duas classes. Então, como ele está na classe de A, ele se relaciona com quem? Com A. Então, existe uma seta daqui para cá, ó, né, que é para indicar aqui, né, ó, como o X pertence à barra, olha só, abstração para o desenho. Isso implica que o X está relacionado com A, ou que tem uma setazinha daqui para cá, ó, né? Como o X está aqui nessa classe também, ó, ele também está relacionado com B, ó. Como o X pertence a B barra, isso implica que o X está relacionado com B. Ok? O X está relacionado com B. E aí o que acontece, gente? Só que a nossa relação, ela é... Se o X está relacionado com A, a gente está diante de uma relação de equivalência. Tá? Eu estou supondo isso. Né? Que a tal relação que está aqui por trás é de equivalência. Então, como o X está com A, o A está com X. Então, tem uma setinha voltando aqui, ó. Tá? Então, como o X está relacionado com A, isso aqui implica, ó, pela simetria, né,
pela simetria, que o A está relacionado com X, ó, né? A está relacionado com X. Se o A está relacionado com X, ó, tem uma seta daqui para cá, de A para X, e tem uma de X para B, né? Pela transitividade, ó, se o A está com X e o X está com B, então o A está com B, né? Certo? O X pertence à barra, então ele está relacionado com A, isso aqui por definição, ó, né? Do A barra. E ele está com A, então o A está com E por simetria. Se ele está no B barra, ele está relacionado no B por definição de B barra, né? Ele se relaciona com B, tá? Só que essas duas coisas juntas aqui, ó, implica o quê? Ó, o X está com B, como é? O A está com X e o X está com B. Então, o A está relacionado com B, que é o que a gente queria. Então, isso aqui implica, né, equivalente, né, pela proposição que a gente já provou, que o A barra é igual a B barra, né? Porque os elementos se relacionam, né? Os elementos da classe se relacionam. Então é isso, gente. Então esse resultado prova pra gente que duas classes, ou elas não têm elemento em comum, elas são separadas. Se elas possuem pelo menos um elementozinho em comum, pum, elas coincidem, tá? Então duas classes ou são disjuntas ou são coincidentes. Não tem esse meio termo assim né, de acontecer uma coisa assim, ó, de ter elementos aqui assim, né? Duas frases de equivalência seriam assim. Ou são completamente disjuntas, ou trata-se, né, ou é uma só, tá bom? Então, o que que acontece? Com isso, as classes particionam o conjunto X, né? O nosso conjunto X ele fica quebrado em pedaços, né? Então, aqui eu vou voltar aqui com a minha canetinha azul. Então, a gente tem o nosso conjunto X, né? A gente viu que todo elemento de X está na classe dele, né? Então, no fundo, é dizer que qualquer elemento vai estar em alguma classe. Então, se o X está aqui, ó, né, então tem um elemento X aqui, ele vai estar na classe dele. Ele pode estar até sozinho na classe dele, né? Mas, então, o conjunto X ele fica quebrado assim em classe de equivalência, gente. Tá? Em pedaços assim. Imagina que aqui tem três elementos nessa classe aqui. Aqui tem 2, aqui tem um elemento, aqui tem 3 elementos, aqui tem 2, tem 4 e aqui tem, tá bom? Uma classe assim. Tá? Então, se a gente tem uma relação, imagina que, né, tem uma relação de equivalência, então, a classe de equivalência R quebra o conjunto X em classes de equivalência nesses pedacinhos. Se você der nome a essas classes aqui, ó, né, isso aqui é uma partição de X, ó. Então, eu vou pegar esse elemento, eu vou chamar ele de X1, esse aqui eu vou chamar de X2, esse aqui eu vou chamar de X3, esse aqui de X4, esse aqui de X5, esse aqui de X6, tá bom? Então, ou seja, o X1, gente, se eu der nome para esse elemento, o X1 barra já representa a classe que esses outros dois estão. Então, ele é suficiente para dar nome a essa classe aqui, toda aqui, ó, que é a classe do X1 barra, tá bom? Então, o conjunto quociente, ó, que é esse X cortado por R, é o conjunto dessas classes, ó. É o X1 barra, é o X2 barra, é o X3 barra, X4 barra, X5 barra e X6 barra, tá bom? E é um conjunto de conjuntos, tá? A união de todos esses conjuntos dá o X todo, por causa dessa proposição aqui, tá bom? E esses conjuntos, eles são disjuntos, tá? E por que eles são disjuntos? Porque 2 a 2, esses elementos não se relacionam. O 3 não se relaciona com 2, nem com X1, nem com X4, nem com X5, nem com ninguém. Tá bom? Então, e aí, isso aí finaliza, né, esse nosso conceito de relação de equivalência e classe, tá? E o que é interessante é o seguinte, então, vamos, né, para finalizar, eu vou finalizar com a seguinte coisa. Então, uma relação de equivalência, gente, ela quebra o conjunto X em classes de equivalência, né? Então, aí você pode entender que esses elementos aqui, eles são equivalentes ali, ó, tá? Ou torcem para o mesmo time, né? Que seria o nosso caso lá, aqui, esse time, aqui, né? Estão torcendo para o mesmo time, né? Isso viria de uma relação assim. Ou são retas que estão apontando na mesma direção, tá bom? Ou são pontos que estão sobre o mesmo círculo. Tá? Então, eles têm uma coisa em comum que só esses dois têm em comum. Só esse cara ficou sozinho aqui, ó. Esses três compartilham uma mesma propriedade,
né? Esse aqui também, esse aqui também. Quer dizer que eles são iguais, assim, entre aspas, né? Né, eles têm, se isso aqui é uma relação de equivalência, esses caras se agruparam nessas classes porque eles têm essas coisas em comum, igual os triângulos congruentes, né? Tem um conjunto de triângulos lá que eles formam um grupinho, que são os triângulos que se parecem, eles só mudam de posição no plano, que são essas classes de equivalência. Então, para finalizar, uma relação de equivalência, toda relação de equivalência sobre um conjunto particiona o conjunto em pedaços, tá? Inclusive, para construir números, a gente usa relações de equivalência, tá? Que é uma construção bem bonita. Você criar os inteiros a partir dos naturais, como os inteiros sendo classe de equivalências de números naturais. E aí essas classes a gente chama de números. Posso estar... Inclusive, a nossa lista ela aponta umas coisas nessa direção. E vale a recíproca, gente. Tá? Uma pergunta interessante seria o seguinte, ó. Dado uma partição num conjunto, então, né, aí que é a recíproca desse problema. Não, o ruim que isso aqui está aparecendo aqui. Deixa eu pegar esteja aparecendo fundo. Então, se eu pego um conjunto X, aí eu peguei um conjunto X aqui e quebrei ele aqui em 3 pedaços. Tá? Eu quebrei ele, tá? Eu dividi ele, digamos que seja esse número, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? O conjunto X ele é o conjunto, né, dos 7 primeiros números naturais, e eu quebrei esse conjunto em 3 pedaços aí. Aí eu pergunto para vocês, existe uma relação de equivalência sobre X que faz com que isso aqui seja o conjunto quociente dessa relação? Né? Então a pergunta é, que relação sobre X faria com que X se quebrasse exatamente nesses 3 pedaços que você quer? Que seria a recíproca, né? Dado uma relação de equivalência sobre X, ele quebra o conjunto, a relação quebra o conjunto. Agora, dado um conjunto quebrado, tem como definir uma relação de equivalência para ter justamente isso aqui como partição? Tem, tá? É só você pegar, aí observem comigo aqui, ó. É só você pegar esse, bem, se você quebrou esse conjunto é porque você tem, né, explícito quem são os pedaços, ó, 3 e 4. Tá? E tem isso aqui, ó, 5, 6 e 7. Tá? Eu vou chamar esse pedaço de P1, esse outro pedaço de P2, esse pedaço aqui de P3. Tá bom? Aí você define a relação, e é bem apelativo mesmo, né? Você define assim, ó, que um elemento de X ele está relacionado com Y quando, tá? Quando, observem aqui, é bem apelativo mesmo, né? Quando pertencem ao mesmo pedaço. Ao mesmo pedaço, né? Dos que foram, né? Dos que foram dados, né? Pertence ao mesmo pedaço. Aí acabou-se. Isso é uma relação de equivalência. Porque, olha só, o 1 e o 2 eles estão no pedaço P1. O 3 e o 4 estão no pedaço que eu chamei de P2. Então, esse aqui é o P1. Aqui é o P1, né? Aqui é o P2 e aqui é o P3. E essa relação é de equivalência. Porque, ó, o 1, ele pertence ao mesmo pedaço que ele mesmo? Pertence. A relação é reflexiva. Então, cada elemento de X pertence ao pedaço que ele está. Né? Como um pertence ao pedaço que o 2 está, o 2 pertence ao pedaço que 1 está. Então, esse negócio do pedaço aqui é como se fosse o time do futebol. Vocês lembram? Né? Então, de certa forma, tem como a gente montar uma relação de equivalência já sabendo quais serão os pedaços. Ó. Então, aqui, ó, aqui eu poderia chamar de time de futebol 1, 2 e 3. Ó, né? E torcer para os mesmos times seria, né? Eu já sei que o 2 e 1 torce para o time 1, o 3 e o 4 torce para o time 2. Então, tem como eu definir uma relação de equivalência já para, né, para ter esses 3 pedaços aí. Ó, né? Então, a definição é essa, quando, né, pertencem ao mesmo pedaço. Tá bom? E aí, se você for analisar, isso aqui é uma relação de equivalência, ela é reflexiva, ela é simétrica e transitiva, tá? E as classes de equivalência dela são esses pedaços aí, ó, esses 3 conjuntos aqui, ó, tá? E aí o X quebrado por essa relação vai ser o P1, o P2 e o pedaço P3, ó, né, que é um conjunto de conjuntos aí. Isso aqui é uma partição do X, que é exatamente a partição inicial dada. Beleza?
E aí, gente, então aqui eu encerro essa parte de relação de equivalência, tá? Na parte, né, teórica. E aí cabe a nós agora, depois, a gente está trabalhando a questão da prática e exercícios, né? Que aí a gente vai ter uma aula só sobre exercícios, de aplicações disso aí na mais diversas áreas aí. Tanto na matemática, ou na sociologia, na psicologia, tá? Que a gente tem, né, essa necessidade, a própria ciência, né, em classificar a biologia, né, que é classificar bichos, né, em famílias, em espécies, tudo. Então tem que trabalhar com definições, né, com relações de equivalência, né, e definições precisas, né, que caracterizam lá bem essas classes aí, ó, tá? Né, porque, enfim, a gente vive numa sociedade que quebra as coisas em grupos, né? Beleza? Então, a gente vai vou estar trazendo para vocês essas aplicações aí. Dúvidas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, o senhor vai enviar essas aulas pra gente? Eu vou enviar agora lá no nosso canal do YouTube, tá? Tanto a passada quanto essa de agora, tá bom? Ok, obrigado. Por nada. Mais alguma dúvida? Estão todos aqui? Estamos em... Deixa eu fazer aqui uma chamadinha. Gravar aqui, tá bom. Todo mundo aqui. Então, gente, um abraço a todos e todas aí. E até a nossa próxima aula. Beleza?